Caros alunos, vamos fazer a correção da semana 5 de Filosofia do PET 2, segundo ano. Nós trabalhamos de forma um pouco mais ampla e detalhada, lembrando toda a origem da passagem da mitologia para a filosofia. Agora, em cima do discurso, o que é o discurso, o que representa essas narrativas mitológicas que baseiam na, na imaginação, nas questões sobrenaturais e que mostra uma diferença entre o discurso racional da filosofia e o discurso mitológico. Então, e que fazem presente no nosso dia a dia, nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Nós tivemos 3 atividades, uma fechada e 2 abertas. A primeira relaciona com 2 filósofos de diferentes épocas, Anaximínides, que é pré-socrático e que pega o ar, lembrando que os pré-socráticos eles procuram explicar o universo, a origem, sempre buscar uma origem, mas de forma racional, não é uma origem mitológica através daquelas narrativas dos deuses, mas agora pega um elemento físico chamado physis para explicar o cosmos, né? Como que ele é constituído. Então tem uma origem, tem uma arquê, que é de forma racional. Isso daí é muito importante, principalmente quem possivelmente para frente vai fazer o Enem, tem que estar bem atento a isso, que os primeiros filósofos pré-socráticos, eles têm essa preocupação de explicar a origem do universo de forma racional. E o texto 12, que é de Basílio Magno, é referente a um pensador medieval. Então, que coloca Deus como criador de tudo. Então, ele é o princípio. Aí você vê que já é uma preocupação mais teológica. No caso aqui, o que tem de comum dos dois, a gente vê que eles procuram explicar a origem, o princípio de algo, né? Que é a letra B, ó. Propõe um princípio, independente se o princípio é racional, se é teológico, cada um deles tenta explicar o princípio. Isso é básico da filosofia. Ah, para que eu tenho que saber de onde veio, para que essas coisas? Isso é próprio da filosofia que busca sempre o que tem de origem, o que está por trás. Então, a identidade é muito importante para nós quando a gente busca a origem, a identidade. Então, no caso aqui das alternativas, então a letra A, as duas têm origem nos mitos. Não é verdade, nenhuma delas tem origem nos mitos, mas apesar que o texto 2, quando a gente pega Deus como criador teológico, está baseando aí numa narrativa que se direciona para os mitos, mas a primeira não. O Anaximenes não. As duas defendem que Deus é o princípio? Não, só a segunda. A primeira já é algo mais da ciência da natureza, né, dos elementos químicos, físicos. As duas rejeitam as teorias de filósofos da religião? Não, nem está falando de filósofo da religião aqui, porque o Basílio até ele não é filósofo da religião, ele é teólogo e filósofo, mas não filósofo da religião em si. Ambas são baseadas na ciência da natureza? Não, só o primeiro. Apesar que, se a gente for entender a ciência da natureza, no sentido de origem da vida, da bios, aí sim. Mas seria só o primeiro. O segundo, do Basílio Magno, é mais teológico. A segunda e a 3, elas são assim, uma questão de análise pessoal, são mais pessoais, mas eu coloquei aqui como exemplo para entender, né? Quando a gente fala de característica, que a gente não precisa tanto esforço racional, são características humanas que fazem parte da nossa vida de todos nós. Eu coloquei aqui, quando a pessoa é muito espontânea, impulsiva, né? Age de forma espontânea, isso daí é uma característica que mostra que ela não tá racionalizando, ela age por impulso. Quando a pessoa é muito emocional, sensível à realidade também, ela age de forma muito espontânea, basicamente as duas estão interrelacionadas, então não exige tanta razão. Já na 3, você vai pensar duas características suas que tem mais racionalidade. Então aqui, a pessoa que se projeta, né, ela projeta, ela é organizada,
eu pretendo, por exemplo, fazer uma faculdade, mas eu vou projetando, organizando, vou fazer essa pesquisa e tal. Então você vê que ela já está usando muito da razão, né? Ah, não, a hora que chegar no dia da faculdade eu vejo. Não, não é bem assim, ela projeta. E a pessoa que pesquisa tudo, né, antes de confirmar qualquer opinião, é uma pessoa que está aberta ao conhecimento, mas que pesquisa, amplia a sua visão. Essa característica é muito importante que mostra que a pessoa é bem racional. Então são duas atividades muito assim, pessoal mesmo, mas mostrando aqui como que deveria ser, né? Como que corresponde ao que está pedindo. Aí nós finalizamos a semana 5, que é mais uma semana que nós estudamos esse princípio da origem da filosofia, muito importante para a gente entender mesmo o que significa toda a narrativa mitológica e a passagem para a narrativa mais racional, que é a filosofia. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.